Muito bem, pessoal. Então, estou aqui vendo, né? Pizza que eu vou comer hoje. Hoje é sexta-feira, né? O dia que estou gravando esse vídeo. Mas, por outro lado, eu estava pensando que muita gente na nossa sociedade brasileira não tem, né, essa oportunidade de, numa sexta-feira, podendo comer uma coisa diferente, né? Fazendo um passeio, tendo um lazer, enfim. Isso a gente chama do quê? De desigualdade social. Né? Por que existem poucos com muito e muitos com pouco? Né? Por que essa diferença tão gritante no Brasil entre ricos e pobres? Quando a gente propõe aí esse assunto, a gente está falando exatamente sobre essa questão da desigualdade social. Né? Bem, ao longo da história, muitíssimo se falou sobre esse assunto da desigualdade. Será que ricos e pobres é uma questão de nascimento? A pessoa já nasce rico ou pobre? É uma questão de destino? Uma questão kármica para alguns, né? Enfim. Ou será que ela é simplesmente um processo social construído por poderes, por indivíduos, né? Que fazem e deixam as coisas como elas estão, uma forma de controle sobre a população. O Rousseau, né, é um filósofo francês, ele fez uma reflexão muito profunda, muito interessante, sobre a origem da desigualdade social, onde se começou a desigualdade social. E aí, vamos ver o que ele disse pra gente. E esse texto está no Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens. Quem quiser um livro maior, pode estar pesquisando aí. Vamos lá. Após ter demonstrado a quase inexistência da desigualdade no estado de natureza, né, que é o estado das sociedades primitivas, Rousseau, ainda raciocinando hipoteticamente, passa a descrever como ela surge e se desenvolve ao longo da história, procurando demonstrar que o momento determinante para esse surgimento da desigualdade foi o da invenção da propriedade privada. Né? Então a ideia de que as coisas possuem a determinadas pessoas. Né? Isso vai servir de prato cheio depois para os teóricos do comunismo. Né? Muito bem, como Karl Marx, entre outros. O primeiro que, tendo cercado um terreno, diz o Rousseau, lembrou-se de dizer, isto é meu. Vou repetir. O primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer, isto é meu. E encontrou pessoas bastante estúpidas para acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou tapando os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes, livrai-vos de escutar esse impostor, estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e a terra de ninguém. É uma frase impactante. Então, segundo Rousseau, os indivíduos nascem naturalmente bons, mas a desigualdade na sociedade, toda a corrupção começa a partir da ideia, do conceito de propriedade privada e a partir da ideia de que a sociedade e os indivíduos vão aceitando isso como algo natural. Né? Afinal de contas, se não existisse propriedade privada, não existiria, segundo o pensamento do Rousseau, a desigualdade social. Então vamos investigar e ver se isso realmente está correto. Segue o raciocínio do Rousseau. Mas como a humanidade chegou a esse ponto? Segundo Rousseau, isso ocorreu graças a uma série de acasos que levaram a sucessivos progressos ao aperfeiçoamento da razão humana e à deterioração da espécie, tornando mal um ser que era naturalmente bom ao transformá-lo em ser social. Então isso que a gente chama em filosofia de otimismo, né, com relação ao ser humano. O ser humano é bom e depois a sociedade corrompe. O problema desse pensamento é o seguinte, que a sociedade não é uma coisa deslocada do mundo, né? Uma entidade
sobrenatural. A sociedade são os próprios indivíduos. Então é uma pergunta que parece que deixa realmente em aberto a questão da origem da desigualdade, da origem até mesmo do mal social. Vamos lá. Dentre os progressos obtidos, destaca-se o aprimoramento das habilidades físicas, descoberta das armas atuais, a criação de outras armas, a invenção da pesca, a percepção de certas relações, pequeno, grande, forte, levando a certo nível de reflexão, a consciência da superioridade em relação aos animais, e assim ele vai falando vários itens que proporcionaram um avanço da sociedade. Surgimento da família, surgimento do amor conjugal, estabelecimento da primeira diferença no modo de viver de cada sexo, as mulheres tomando conta da cabana, a formação das ideias de mérito e beleza, o surgimento do amor e do ciúme, o nascimento de sentimentos como vaidade, inveja, vergonha e a vingança, a invenção da metalurgia e da agricultura. Então olha só quantos itens, segundo Rousseau, foram inventados pela sociedade, tendo como em vista aquele início, alguém cercando um terreno e dizendo isto é meu, e encontrando gente tola o bastante para acreditar nisso. Desse modo, conclui Rousseau, rompeu-se a igualdade do estado de natureza. Então o homem, no estado de natureza, ele é igual um ao outro, no sentido de que ninguém tem mais que ninguém, né? Vamos lá. E daí, seguindo isso, as mais terríveis desordens da sociedade. Cita ele: as usurpações dos ricos, os assaltos dos pobres, as paixões desenfreadas de todos, sufocando a piedade natural e a voz ainda mais fraca da justiça, tornaram os homens avarentos, ambiciosos e maus. A sociedade nascente foi palco do mais horrível estado de guerra. O gênero humano, aviltado e desolado, não podendo mais voltar atrás, nem renunciar às infelizes aquisições já feitas, e trabalhando apenas para sua vergonha, pelo abuso das faculdades que o honraram, se colocou ele mesmo na véspera de sua ruína. Então ele vai aceitando essa construção social e sem perceber que está aceitando a própria dominação, a própria ruína. Esses são, pois, segundo Rousseau, os primeiros efeitos nocivos da instituição da propriedade. Então, gera o domínio e a própria ruína do indivíduo. Instaurada a desigualdade, o estado de guerra entre os homens, os ricos precisavam criar mecanismos para legitimar e perpetuar sua condição. Sabiam muito bem, diz Rousseau, que as suas usurpações apoiavam-se em um direito precário e abusivo, e que, tendo adquirido suas posses pelo uso da força, não poderiam reclamar caso essas lhe fossem tomadas da mesma maneira, né? Então, aí, uma vez que a sociedade, grande parte dela, se organiza em torno da propriedade privada, a gente tem o grupo dos ricos e o grupo dos pobres, dos senhores e dos servos. Agora o Rousseau fala assim, bem, mas e se os pobres ganhassem consciência e se revoltassem contra os seus senhores, contra os ricos? Aí ele diz aqui nesse trecho que eu acabei de ler, os ricos precisavam criar mecanismos para legitimar e perpetuar sua condição. Aí ele cita o próprio Rousseau, bem, podiam dizer, fui eu quem construiu este muro, ganhei esse terreno com o meu trabalho. E quem vos deu o acordo? Poderiam responder-lhe. E em virtude de que pretender ser pagos à nossa custa por um trabalho que não vos impusemos? Ignorais que uma multidão de vossos irmãos perece ou sofre da necessidade daquilo que possuís demais, e que vos seria necessário um consentimento expresso e unânime do gênio humano para vos apropriardes de tudo que, da subsistência comum, vai além da vossa. Assim, unido pela necessidade, o rico concebeu uma forma de transformar em aliados seus adversários, inspirando-lhe máximas e criando instituições que servissem a seus propósitos. Unamo-nos, lhes disse, para libertar os fracos da opressão, deter os ambiciosos e garantir a cada um a posse do que lhes pertence. Instituamos regulamentos de justiça e de paz, aos quais todos sejam obrigados a se confrontar, que não dê preferência a ninguém e que, de certo modo, reparem os caprichos da fortuna, submetendo igualmente o poderoso e o fraco a deveres mútuos. Em poucas palavras, em vez de voltarmos nossas forças contra nós mesmos, reunamo-las em um poder supremo, que nos governe segundo leis sábias, que proteja
e defenda todos os membros da associação, expulse os inimigos comuns e nos mantenha em uma eterna concórdia. Desse modo, todos correram para as suas correntes de ferro, acreditando assegurar a própria liberdade. Muito interessante essa reflexão do Rousseau. Então, o grupo dos dominadores, eles entre si fazem um acordo e criam a ideia de que eles próprios vão lutar contra a pobreza e criar mecanismo para melhorar a vida das pessoas, né? Eles criam a ilusão de que lutam por uma causa popular. Interessante a gente pensar isso nos dias de hoje, né? Bem, e aí Rousseau completa para encerrar essa conversa. Tal foi ou deve ter sido a origem das sociedades e das leis, que deram novos entraves ao fraco e novas forças ao rico, destruíram irremediavelmente a liberdade natural, fixaram para sempre a lei da propriedade e da desigualdade, e de uma ardilosa usurpação fizeram um direito irrevogável e, para proveito de alguns ambiciosos, sujeitaram para o futuro todo o gênero humano ao trabalho, à servidão e à miséria. Em suma, pode-se concluir que para Rousseau a desigualdade, insignificante no estado de natureza, instituiu-se por obra do próprio homem, pelo desenvolvimento de nossas faculdades e pelo progresso de nosso espírito, consolidando-se finalmente pelo estabelecimento das propriedades e das leis. Então, primeiro, Rousseau fala daquele terreno cercado, onde um se auto-intitula possuidor e as outras pessoas se submetem. Num segundo momento, então, vai surgindo todo um desenvolvimento da agricultura, das moradias, das relações, das virtudes e dos vícios, da família, técnicas, armamentos, enfim. Num outro momento, onde vai havendo já uma desigualdade grande entre grupos dos ricos proprietários de terra e dos pobres que não possuíam, os ricos percebem o poder dos pobres unidos, que os pobres são um grupo maior. E aí eles falam, olha, melhor a gente criar leis, né? É melhor a gente criar mecanismos que passem a impressão para essa grande população de que nós lutamos para o bem deles, que regulem o direito da propriedade, que ditem o que é certo e o que é errado, porque caso esse povo se revolte, né, o problema para nós será grande, a gente corre um grande risco. Então Rousseau, ele vai servir aí, né, como base teóricas para várias revoluções que vão acontecer, vários autores, revoluções no campo das ciências sociais, no campo da história também, vai servir como uma fonte inspiradora muito grande aí para a Revolução Francesa, né, e também depois, posteriormente, com a releitura de Marx, está ali presente também na Revolução Russa, no século XX. Então, um grande pensador, né, que vai propor para a gente a origem da desigualdade social. Será que, aí eu volto à pergunta do início, aonde começou a desigualdade social? Será que essa história, essa narrativa do Rousseau, ela é suficiente para explicar essa origem? Né? Temos várias outras histórias que vão, como Platão, que vai dizer que o nascimento, as pessoas já nascem naturalmente ricas, pobres, né? Determinado tipo de alma, que ele diz, né? Ele usa o termo alma. Sociedades indianas, que têm sociedades de castas, né? Onde ser rico e ser pobre é algo natural, dado pelo nascimento, e até mesmo anterior ao nascimento, né? E teorias mais modernas, influenciadas pela racionalidade, que vão dizer que não passa de um simples mecanismo social, uma construção, né, ideológica. Então cabe a cada um de nós perguntar onde começou. Por que a pergunta onde começou é importante? Porque ela deve nos fazer refletir, e eu concluo a minha fala, como, se não acabar totalmente, como diminuir gradativamente essa desigualdade, né? Desigualdade que vai gerar tantos problemas para a sociedade no nosso presente. E aí deixo a pergunta para vocês, uma boa reflexão a todos.